E aí, família, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma análise aqui no canal. Lembrando que hoje serão 5 análises, 5 vídeos. Acabamos de fazer o Bitcoin e também a Chainlink. Agora vamos partir para Solana. Vamos analisar a Solana desde o nosso último vídeo, aqui foi o 496. Só lembrando que esse vídeo aqui é o 525 do canal. Então faz muitos vídeos que a gente não analisa aqui a criptomoeda Solana, tá? E o que nós especulamos na nossa última análise? Vamos ver o que aconteceu aqui, tá? Então, como vocês podem observar, estávamos aqui nesta região, tá? Do time frame aqui de 1 hora, estávamos nessa região. Mencionei aqui algumas regiões no qual a Solana viria buscar. Então, vocês podem observar que ela fez aqui a captura dos blocos de ordens que a gente mencionou e vindo buscar aqui a mitigação do 144, inclusive que 144 sentiu a região, chegou aqui a fazer um movimento de queda e depois desenvolveu na alta. Então, buscando aqui nossas regiões de interesse na criptomoeda Solana, tá? Mas quem vive de passado é museu, deixa eu dar um pulinho aqui, tem um gráfico diário e vamos aqui entender o que aconteceu com o ativo nesses últimos dias aqui, tá? Então, também praticamente a mesma história das outras criptomoedas. A gente pode observar aqui que nós temos topo e fundo, e temos aqui um novo topo que conseguiu renovar esse topo anterior, validando este fundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse fundo aqui pode ser o nosso último fundo na criptomoeda Solana. Se perder esse fundinho aqui em 100 doletas, aí é caixão e vela preta. Não acredito que vai acontecer, tá? Mas, como eu falei para vocês nos vídeos passados, o mercado ele é feito de especulações e probabilidades desse movimento. Pode acontecer, porque eu não tenho, né? Ninguém tem bola de cristal, tá? Tá? Então, só para a gente entender, no movimento. É claro, né, pessoal, que a gente tem topos e fundos desde aqui de cima, né? Já peguei daqui que não precisa a gente vir aqui de cima, topo, fundo, né? Porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando de topo e fundo, né? Então, temos topos e fundos descendentes, capturamos aqui, tá? Este fundo, ou seja, varremos a liquidez, tá? Varremos aqui a liquidez desse fundo e varremos a liquidez desse fundo e validamos esse topo. Quando nós rompemos esse topo anterior, tá? Ou seja, validando esse fundinho para dar continuação à movimentação de alta. Se nós aumentarmos aqui o gráfico, a escala aqui, vocês podem ver que nós temos a máxima da semana e a mínima da semana. É muito mais plausível que nós capturemos a mínima da semana para depois fazer esse movimento. Ou seja, depois que ele rompeu aqui esse pivô de queda, correção de estrutura para dar continuação à alta do movimento, porque nós renovamos o topo anterior. É a probabilidade de ele fazer esse movimento, tá? Para depois fazer isso aqui, esse movimento aqui. Então a gente vem reduzindo o time frame e vem aqui especular os bloquinhos de ordens. Eu posso ver aqui, ó, que inclusive, tá, se eu pegar aqui, ó, dessa estrutura, provavelmente esta região aqui é uma região, deixa eu ver se consigo puxar uma região de grande concentração de ordens. Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de volume profile, topo e fundo, deixa eu ver aqui para eu não queimar a minha língua. Eu posso ver que esta região aqui, né, demarcada, é o centro, é uma região de muita concentração que praticamente confluencia. Eu tenho essa minha região aqui que é muito importante, mas vocês podem ver aqui, ó, que nesta região também eu tenho muitas concentrações de ordens, que confluencia exatamente com o meu bloquinho de ordens aqui. Então, primeiro passo, primeiro eu vou mapear em tempos gráficos maiores, tá? Em tempos gráficos maiores, os pontos de interesse. Então, eu entendo que aqui é um ponto relevante que confluencia com o volume profile, tá? Com a POC, né? Que é o ponto de controle, um ponto central onde existe mais concentração de ordens, tá? De compra e de venda. Então, é plausível que o mercado segure essa região. Quem está nessa região aqui vai querer segurar a posição. Logo, é uma região muito forte para ele mitigar e dar continuação ao flow de alta aqui para a Chainlink, tá? E aí a gente vai fazendo o quê? Já entendemos que nós temos a mínima da semana. O que pode acontecer agora? Pode ser que se eu reduzir o time frame, ele faça esse movimento aqui, ó. Tá? Depois eu volto o gráfico, tá? Ele faça aqui uma leve correção de alta, depois ele vem aqui e mitiga a linha fluxo, tá? Para vir buscar aqui as máximas semanais e etc, tá? Então, sempre que eu reduzir o time frame, eu vou ter mais ruídos. Ou seja, se eu já tenho uma belíssima queda num tempo gráfico de 12 horas, se a gente botar por 1 hora, você vai ver que essa queda aqui é muito mais expressiva. Logo, ele vai precisar fazer uma correção e aí sim, tá, ele vem buscar essa região. Eu não faço esses micro movimentos, porque não faz sentido, porque o nosso ponto macro é essa região. Então, eu vou aguardar chegar aqui. Tá? Chegou aqui, alinhou o fluxo, eu simplesmente faço esse movimento. Como eu já falei em vários vídeos, eu não compro no meio do movimento, então não faz sentido ele vai fazer um micro movimento para cima, depois faz isso aqui, tá? Mas às vezes eu falo e contextualizo para vocês entenderem que quando eu tenho uma movimentação num time frame relevante, que é o 12 horas, vocês vão ver que ele vai fazer uma correção dessa estrutura e depois ele vem buscar essa liquidez que deixou embaixo. Vocês podem ver aqui, ó, que inclusive 50% desse pavio aqui é um bloco de ordens. Pessoal, tem tantos detalhezinhos. Tantos detalhezinhos que uma hora eu vou passar para vocês.
Ó, 50%, preço trabalhando exatamente 50%, capturando a mínima do dia, tá? É plausível que ele faça aqui um movimentozinho de retorno aqui, para depois capturar, visto que esse pavio aqui não mitigou esse bloco de ordens, é uma probabilidade. Como eu já falei, estamos muito mais próximos da mínima da semana do que da máxima, então precisamos fechar esses blocos de ordens para dar continuação. Inclusive, se nós pegarmos aqui, ó, até pegar aqui, ó, essa estrutura, por exemplo, aqui, tá? E pegar aqui uma região de OTE, deste fundo a este topo, e olha só, coincidente ou não, tá? Vocês podem ver que confluencia esse 50% um pouquinho abaixo, exatamente como funciona para pegar a liquidez da semana, tá? Vai pegar? Não sei, são probabilidades, é o que o mercado tende a fazer. Trabalhando em regiões de OTE, confluenciando com POC, com bloco, com volume profile, etc. Então tem tudo para a Solana voltar aqui à região dos 139, por exemplo, dólares, tá? Mitiga essa região, alinhou o fluxo, uma comprinha bem interessante para a Solana, visto que nós rompemos esse topo, validando este fundo para dar continuação ao flow de alta aqui, visto que nós rompemos esse pivô de queda aqui para um pivô de alta, tá? A gente pode fazer o que agora? Reduzir o time frame, tá? Deixa eu dar uma reduzida aqui. Olha só, eu tenho um bloquinho de ordens aqui, deixou muita ineficiência. Eu tenho esse bloco de ordens aqui em cima. Praticamente muito semelhante com a análise do Bitcoin. Muito semelhante, tá? Deixa eu só botar aqui o bloco de ordens. O Bitcoin, ele fez aqui a captura da mínima, tá? Mínima do dia. Agora a ideia é o quê? É capturar a máxima da semana, do dia, desculpa, só que ele não capturou ainda. Tá aqui, ó, aqui em cima. Então ele está deixando o quê? Ele está deixando liquidez. Isso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo é liquidez interna. E o mercado tende a fazer essa captura. Então é plausível que aconteça. Só que olha só, como ele deixou um bloquinho de ordens aqui, ó, eu não posso desconsiderar esse bloco de ordens aqui. Esse bloco de ordens aqui também é muito forte. Então o que eu prestaria atenção? Aqui, opa. Esse aqui é o bloquinho de ordens. Deixa eu só contextualizar aqui, pessoal. Deixa eu marcar aqui H1. Esse aqui também é do H1. Eu gosto de deixar bem organizadinho para quando nós navegarmos em time frames maiores ou menores, vocês saberem que esse bloco de ordens aqui, ele é referente ao bloco de ordens do time frame H1. É muito importante você organizar as suas análises para você conseguir fazer entradas mais precisas, bem detalhadas, tá? Provavelmente Solana ele vai fazer este movimento. Como ele já fez a captura aqui, como eu já falei para vocês, da máxima, da mínima do dia, é plausível que ele venha capturar a máxima do dia que está acima desse bloco de ordens. Mas eu não posso desconsiderar esse bloco de ordens por quê? Porque ele caiu muito forte e deixando ineficiência. Então ele pode fazer este movimento, tá? Se alinhar o fluxo, né? Alinhar o fluxo, eu posso esperar que ele venha fazer aqui a captura desse fundo, tá? Que é a mínima da semana, porque esse bloco ainda não foi mitigado do 12 horas, tá? Pode ver que se eu der um zoom aqui, ó, vocês podem ver, ó, vou até dar um zoomzão aqui, ó, ele não mitiga o nosso bloco, olha como ele não toca no nosso bloco, tá? Então ele não pegou liquidez ali ainda. Então é plausível que esse bloco seja mitigado futuramente, tá? O que é mitigado? É fechar ordens, tá? Ele vem fechando algumas ordens que deixou para trás, tá? Então, se não alinhar o fluxo aqui, pessoal, ele, obviamente, olha só como é simples a gente interpretar, porque a gente não tem bola de cristal. Por isso que é importante a gente trabalhar com método, né? Entender um pouco entender os conceitos, não um pouco, entender os conceitos e saber como funcionam as estruturas, tá? Ele deixa aqui liquidez, se não alinhar o fluxo, poxa, eu sei que meu próximo ponto de interesse é esta região aqui, então logicamente ele vai vir aqui, poxa, alinhou o fluxo, a gente vem e faz, tá? Uma vendinha para surfar e pegar toda a ineficiência que deixou nessa nova estrutura. Então é simples, chegou nessa região, se não alinhar o fluxo, poxa, olha só quanta liquidez. Então é fácil você analisar, olhar o gráfico e falar assim, poxa, eu tenho este bloco de ordens, eu tenho esse ponto de interesse aqui que deixou liquidez interna, tá? É plausível que ele venha buscar essa região. Se esse bloco de ordens, que também é um bloco de ordens válido, justamente por causa desse movimento abrupto que fez aqui, ó, deixando um belíssimo fair value gap, tá? Também conseguiu segurar. Então, se ele chegar aqui e não segurar, você sabe que o próximo ponto de interesse é esta região, tá? Aqui, dos 150. Já alinhando o fluxo, tá? Nesta região aqui dos 146, deixa eu só voltar aqui. Você sabe que é bem plausível pelo movimento, tá, que pode acontecer para buscar essa liquidez aqui. Você sabe que é plausível ele vir buscar, tá, essa liquidez interna aqui de fundo, essa outra liquidez aqui que não mitigou o nosso bloco de ordens. Então assim a gente vai mapeando, tá, os nossos gráficos. Deixa eu só ocultar aqui, tá, para não atrapalhar, e deixa eu ocultar esse movimento. Aquilo que eu falei para vocês, ó, ele faz um movimento de alta aqui,
tá? Uma micro movimentação de alta, mas para depois ele vir fazer essa movimentação aqui, buscar essa queda aqui deste fundo, tá? Então assim a gente vai fazendo. Ah, e se não vir aqui, não vir aqui? Porra, aí, né? Aí, poxa, daí o cara tem que pegar e dar uma sarrafada. Aí você sabe que aqui é um ponto bem plausível de um preço vir capturar, né, como eu acabei de mencionar, alinhou o fluxo, comprinha para vir buscar aqui. Então olha como pessoal, assim, às vezes a gente parece que eu estou sendo sarcástico, mas não é. É que a gente, às vezes, lê uns comentários que não faz sentido, sabe? Realmente a gente percebe a falta de conhecimento e a maldade em alguns comentários, né? Porque não quer enxergar o movimento. Porque como a gente está dando a cara a tapa, não só eu, como os outros criadores de conteúdo que fazem esse mesmo tipo de análise, né? Vou comentar muito isso na live de hoje, tá? Inclusive, teremos live hoje, tá? Às 19h30, tá? A live para todos, tá? Já aproveitando o momento aqui, te convido a fazer parte do nosso, ser um membro apoiador aqui do canal, precinho mais baratinho que o caixinha de chiclete, tá? Pelos benefícios que eu te ofereço, tá? E um deles é você conseguir assistir esse vídeo a todos os meus vídeos com antecedência. Só para vocês terem uma ideia, se você for um membro apoiador, você vai conseguir assistir o vídeo da Solana na parte da manhã. Se você não for apoiador, você está assistindo esse vídeo agora às 15 horas da tarde, tá? Vou explicar isso, vou detalhar. Porque assim, ó, as pessoas acham que a gente tem a obrigação de falar assim, ó, pessoal, o preço ele vai bater aqui em 146 e vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Vai fazer exatamente, deixa eu fazer o seguinte, aqui, ó, deixa eu só ocultar para não poluir mais do que já, né, mais as informações aqui. Ele vai vir aqui, vai fazer esse movimento, esse aqui, vai fazer isso aqui, depois aqui, vai fazer exatamente isso aqui, depois vai vir aqui. Exatamente isso, pessoal. Espera fazer esse movimento, senão não entra. Porra, pessoal, não é assim, pô. Não é assim. Imagina se fosse simples assim, eu estaria agora lá como é que é? Nas Ilhas Caimãs, né? Não é assim que funciona, pessoal. Poxa, vamos ter coerência nos comentários, né? Vamos abrir um pouco a mente, vamos aprender, né? E não é simples assim. O que a gente entende é o seguinte, que aqui eu tenho um ponto de interesse. Simples assim. Se não alinhar o fluxo, o que vai acontecer? O mercado vai vir buscar toda essa ineficiência. E aqui é o meu próximo ponto relevante, né, do mercado. Por que não é aqui? Por que não é aqui? Por que não é aqui? Porque aqui é tudo liquidez. Aí o mercado ele é formado de liquidez. Ele vai deixando liquidez para depois vir capturar o varejo, capturar, né, os estoques do pessoal. Né, vir pegar a liquidez, porque tem muita liquidez nesse topo, muita liquidez nesse fundo. E o mercado é assim. Captura de captura de externas e internas, tá? Sempre assim, o mercado funciona dessa forma. Basta você saber interpretar as migalhas que o mercado deixa, tá? Para você se posicionar bem dentro do mercado. Se não alinhou o fluxo, a gente sabe que é um próximo ponto de interesse, alinhou o fluxo para vir buscar essa região aqui. Poxa, não veio aqui nem aqui. Pô, a gente sabe que o mercado de fato está mais fraco, veio buscar aqui, alinhou o fluxo, alta para o movimento, aí você vai conseguir sim extrair dinheiro com qualidade, para você não ficar fazendo preço médio. E é um perigo isso aí que, olha, tem, assim, ó, eu vou explicar na live de hoje, senão vai ficar muito comprido o vídeo, tá, pessoal? Então, só para a gente finalizar aqui a nossa análise, tá? O que eu especulo para a criptomoeda Chainlink? A mitigação desse bloco aqui, alinhou o fluxo, provavelmente ele virá buscar aqui esse bloco em aberto. Se não alinhou o fluxo nessa região aqui, tá? Ele buscará aqui a região dos 150, tá? Essa região aqui dos 150 dólares, tá? Para fechar toda essa ineficiência, cravando um bloquinho de ordens, alinhou o fluxo, uma quedinha bem plausível para a mitigação deste... para correção dessa estrutura que ainda não formou, tá? É importante a gente sempre ficar de olho nos topos, tá, de uma estrutura. Aqui, por exemplo. Tá? Então, olha só. Deixa eu botar só uma atenção aqui, só para a gente finalizar. Por que esse topo é importante? A gente sabe que se o candle fechar acima de 147, a gente sabe que esse topo aqui ele é o mais plausível para ser mitigado. O mercado ele pode muito bem vir aqui agora, só fazendo um flush, capturar o stop desse topo, mas fechar abaixo desse topo aqui. Se ele fechar abaixo com candles fechados, aí ele já vai vir buscar a parte da linha e alinhando o fluxo, ele já vai vir buscar aqui a probabilidade de buscar esse bloco de ordens aqui, tá? Então, para não se estender muito o vídeo, que ficou bem longo esse vídeo aqui, né? Vou parar por aqui e qualquer dúvida que ficou, pessoal, me perguntem nos comentários e também me perguntem, me questionem na live que eu vou fazer hoje, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima análise.